Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha Mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade de Deus para a minha alma e abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venha, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Vem, divina vontade, nessa ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Livro do Céu, volume 4. Estado de vítima. Luísa escreve: Continua vindo meu docíssimo Jesus. Esta manhã, quando veio, quis derramar um pouco de amargura em mim e depois disse-me: Minha filha, eu quero dormir um pouco. Tu fazes o meu ofício de sofrer, rogar e aplacar a justiça. Assim ele adormeceu e eu pus-me a rezar junto a Jesus. Depois, acordando, viramos um pouco entre as pessoas e me fez ver diversos planos que estão idealizando para fazer revoluções, e especialmente via que estavam maquinando um ataque de improviso para ter melhor resultado em seu propósito e para fazer com que nenhum se possa defender ou prevenir contra o inimigo. Quando Jesus diz nesse trecho que ele quer dormir um pouco, quer dizer que ele quer descansar, que ele quer repousar no coração das pessoas que vivem na divina vontade, porque ele sofre muito e ele queria que neste momento Luísa fizesse esse ofício, de sofrer, de rogar e de aplacar a justiça, por ela ser uma alma vítima. E então ele adormeceu, ele repousou enquanto ela sofria no lugar dele. E enquanto ele derramou esse pouco de amargura nela, derramou, depois descansou, e depois ele levou ela para virar um pouco, A alma dela foi no meio das pessoas que estavam fazendo planos de fazer revoluções, maquinando um ataque, de improviso, um ataque assim, de surpresa, para ter um melhor resultado no seu propósito, pegar as pessoas desprevenidas, e poder causar maior estrago, e que ninguém conseguisse se defender, para fazer com que eles não pudessem se prevenir antes contra eles, Eles fizeram esse ataque de surpresa. E a Luísa estava ali, junto com Jesus, neste lugar, onde as pessoas estavam fazendo diversos planos, estavam pensando em fazer o mal, planejando o mal, E Jesus sofre demasiado, porque não foi para isso que ele criou, o ser humano, para usar a inteligência, a memória e a vontade para fazer o mal. Ele criou o ser humano para viver, na vontade dele e ser, imagem e semelhança dele, ser bom, ser dócil, ser, cheio de amor, como ele mesmo é.
e transbordar amor e só fazer o bem. Todos, né, viveriam assim, mas o homem afastado de Deus, fora da vontade divina, que vive, né, a vontade divina é o reino de Deus que está no coração das pessoas. A maioria, muitos só pensam em fazer o mal, ficam gastando tempo para fazer planos diabólicos, né, planos malignos para prejudicar pessoas, matar pessoas, dominar, né, e para poder ter mais poder, mais dinheiro, mais riqueza, né, dominando através do mal. E Luísa disse: quantos espetáculos funestos, mas parece que o Senhor ainda não lhes dá a liberdade para fazer isso, e não sabendo eles a razão, se roem de raiva, porque apesar de sua perversa vontade, se veem impotentes para realizá-lo. Não é preciso outra coisa senão que o Senhor lhes conceda esta liberdade, porque tudo está preparado. Espetáculos funestos, né? Espetáculos de horror. A Luísa estava vendo, né, juntamente com Jesus, né, e ela sentia, né, nisso que ela via, ela sentia que Jesus não estava dando liberdade para essas pessoas, para elas fazerem todo esse mal que elas estavam planejando. Mas eles não sabiam por que não estava dando certo esses planos deles, né, e ficavam se roendo de raiva, porque apesar, né, da vontade de fazer o mal que eles tinham, eles não conseguiam realizar-se. Eles se viam impotentes para fazer o que eles queriam. E a Luísa percebia, né, que não é preciso outra coisa senão que o Senhor lhes conceda essa liberdade, porque tudo está preparado. E é o que está acontecendo hoje, né? Muitos planos de fazer o mal, né, num nível assim mundial, né? Muitos governantes, muitas pessoas que têm muito dinheiro, muito poder, né, estão lá fazendo seus planos de fazer o mal para poder diminuir a população mundial, né, e tantas guerras, né, e tantas coisas ruins, mas que elas ainda não conseguiram colocar em prática, né, porque alguma coisa ainda impede. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que Deus está no controle de todas as coisas, né? Até sobre o demônio ele tem controle, tem poder, e ele só permite, né, que o demônio haja, né, em algumas circunstâncias para poder esse maligno, né, desse demônio ser um instrumento para ele, né, usando até esse inimigo de Deus para poder, né, fazer aquilo que Deus quer, né, que é o plano dele, que ele já traçaram, digamos assim, né, quando eles, antes de falar o Fiat, né, que deu origem a toda a criação, ali também já foi tudo planejado, né, a criação, a redenção e a santificação, que é o período agora que nós estamos vivendo e que Jesus veio trazer, né, com a redenção, o dom da divina vontade. Mas ainda no momento, né, na redenção, que ele estava aqui no meio de nós, e depois dele ter ressurgido e ido ao céu, mas ele continua aqui no meio de nós também, ele não podia ainda, antes da Luísa Picarreta, falar sobre a divina vontade, né? Foi preciso que a Luísa fosse a primeira a ser formada, né, através de todo esse conhecimento, toda essa luz desses conteúdos, né, que Jesus, né, vivenciou junto com ela e que ela deixou escrito para que nós pudéssemos também ser formados, né, para começar essa vida na divina vontade, para poder realizar esse querer divino e nos prepararmos, né, para o reino da divina vontade, o reino de Deus que vai
se instaurar aqui na terra. É o reino da paz, né, que Jesus disse que haveria e ele vai cumprir. Então, ele usa de tudo, né, até do inimigo dele, para poder que esse plano dele seja concretizado, né? E nós temos que confiar totalmente, né, e viver na divina vontade, não nos preocuparmos com esses planos malignos, né, mas sim cada vez mais ver com os olhos de Jesus, né, que tudo isso faz parte da purificação, tudo isso é permitido por Ele, para que as pessoas, através da cruz, do sofrimento, né, no momento da tribulação, né, parem de olhar para o chão e comecem a olhar para o céu, comecem a olhar para Ele, né, e comecem a olhar para Deus, comecem a ver, né, para onde eles vão, né, para onde nós todos vamos depois que nós deixarmos esta vida aqui, né, nesse lugar de peregrinação, onde nós estamos apenas aqui para amar, conhecer e servir a Deus, para continuar fazendo isso lá no céu. E sempre continuando a conhecer sobre Ele, começando a conhecer agora através desses escritos e conhecer por toda a eternidade, porque Deus é infinito e o conhecimento sobre Ele também. Então nós não devemos nos preocupar com esses planos do mal, né? Devemos apenas, né, ter esperança, ter confiança, ter paciência, porque vai ser um período muito difícil e que vai chegar a hora que Deus vai dar a liberdade para eles fazerem esse mal, né, que eles querem, né? Porque Deus controla tudo, né? Então, as pessoas não têm controle das coisas como elas acham que têm. E de todo mal, Deus tira um bem. Então é isso que nós estamos certos, né? De que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus e que o mal, né, já venceu, né? Nossa Senhora já pisou na cabeça da serpente, né? Essa vitória é certa e nós temos que apenas aguardar esse desfecho. Depois disso voltamos e Jesus se mostrava todo chagado. Olhe quantas chagas me abriram e a necessidade do estado contínuo de vítima, de seus sofrimentos, porque não há momento em que me deixam de me ofender, e sendo contínuas as ofensas, contínuos devem ser os sofrimentos e as orações para me aliviar em algo. E se você se vê suspenso, sofre, treme e teme, porque não me vendo aliviado em minhas penas, não vá conceder aos inimigos essa liberdade tão desejada por eles. Então Jesus, ele se mostra, né, para Luiz e para nós, né, com o corpo dele todo chagado, com feridas abertas por causa dos pecados, né, de todos esses planos diabólicos que o ser humano tem feito, né, uns contra os outros, né, e o sofrimento dele, né, e a necessidade de ter uma alma vítima que está em contínuo estado de sofrer por ele, né, sofrer com ele, sofrer nele, né. Nós que vivemos na divina vontade, compreendemos os sofrimentos de Jesus e reparamos, né, as ofensas, né, que as pessoas, né, que querem dominar o mundo através do mal, né, de planos maus e tudo que é contra, né, a vontade de Deus, que a vontade humana que domina, que deixa o pecado, né, a pessoa ser obstinada no pecado, tudo isso faz com que Jesus sofra e nós compreendemos o paraquê, né, de todo esse sofrimento e nos unimos, né, em orações para aliviar esse sofrimento de Jesus. E Ele quer, né, mais pessoas, né,
vivendo nessa divina vontade para poder também continuar a reparar todo esse sofrimento. Ao ouvir isto, pus-me a rogar-lhe que me fizesse sofrer a mim, e enquanto estava nisto, viu o confessor que com as suas intenções forçava a Jesus a me fazer sofrer. Então o bendito Senhor me participou tais e tantas penas que eu mesma não sei como fiquei viva, mas o Senhor em minhas penas não me deixou só, mas bem parecia que não resistia se seu coração me deixasse. E passei alguns dias junto com Jesus, e me comunicou tantas graças e me fez compreender muitas coisas, mas parte pelo estado de sofrimento e parte porque não sei me expressar, passo adiante e faço silêncio. Então, Luísa, como uma alma vítima, pediu que Jesus fizesse com que ela sofresse, recebesse todo esse sofrimento que era Jesus que recebia, por causa de tantas maldades, que as pessoas estavam fazendo. Como Jesus vive em cada ser humano, então em cada ser humano que sofre, Jesus sofre. E sofre tanto naquele que recebe o mal, como naquele que está fazendo o mal. Porque Jesus, sendo o sumo bem, a alma, sendo uma alma que deseja a Deus, a alma não quer outra coisa a não ser Deus, porque ela foi criada para Ele, Então a alma sofre, vendo a maldade do ser humano, a carne, ser tão dominada pelo mal. E aí, ao mesmo tempo, também Luísa sofria outro tipo ela era vítima de outro tipo de sofrimento, que era o que o confessor, o que o padre impunha para ela, porque foi a pedido de Jesus, que o padre fazia com que ela sofresse também as penas, de Jesus. Então ela sofreu duplamente nesse instante. Mas Jesus, ele não deixou ela só. Ela disse que se ele a deixasse, parecia que ela não ia resistir, que ela ia morrer. E foram vários dias, que ela passou nesse estado de sofrimento junto com Jesus. E ele comunicou a ela muitas graças, fez compreender muitas coisas. Só que ela não conseguia se lembrar por causa do sofrimento que era muito grande, porque ela não sabia se expressar também o que ela compreendeu de tudo isso. Mas nós confiamos que, assim como Luísa, ela não compreendia tudo, não conseguia, na verdade, se expressar, Ela compreendia, mas muitas coisas ela não conseguia se expressar e nem escrever por causa do sofrimento dela como vítima, Mas nós acreditamos, que da mesma forma que ela aceitava as cruzes, que eram todo esse sofrimento que Jesus impunha para ela, nós também, todas as pessoas recebem cruzes, sofrimentos, de todo tipo. E o que os filhos da Divina fazem com esse sofrimento? Aceitam, porque sabem que tem um para quê, porque não é só para purificar a nossa alma, mas também para poder reparar, para poder aliviar o sofrimento de Jesus, que continua sofrendo, porque a humanidade continua pecando. E então esse é o papel das pessoas que vivem na divina vontade, compreender o sofrimento, que aí fica mais fácil passar por ele, porque não vão ser sofrimentos da mesma forma que a Luísa sofreu, que quase morria, mas
são sofrimentos da nossa vida, do dia a dia, né? Um desemprego, uma doença, a morte de um ente querido, né? Tantas coisas, fatalidades que podem acontecer, né? E não tão graves, às vezes menores, né? Uma dor muito forte, né? Uma dor de cabeça muito forte, uma dor no corpo, né? Uma coisa que é de um dia só, um sofrimento de um dia só. Mas não é como as pessoas que vivem fora da vontade divina, elas não aceitam sofrer, né? Elas reclamam, elas murmuram, elas fazem de tudo para fugir do sofrimento, porque não compreendem e não querem sofrer, né? Mas na divina vontade, nós aceitamos as cruzes, né? Porque sabemos para qual finalidade ela existe. E é essa a mensagem principal desse trecho, né, que o livro do céu hoje vem nos trazer. Amém, Fiat.